que a gente tem que, de repente, tirar um pouco essa visão estigmatizada e preconceituosa. Mas e a importância também de pensar assim, o que é comunicação pública? Porque trazendo aquela ideia de novo do direito à comunicação, né? Você faz comunicação pública, é uma comunicação que a gente faz para a sociedade e pela sociedade. Mostrar que a comunicação pública ela não é um favor, assim, a gente está dando a informação direito para vocês. Não, é um direito. E as pessoas, inclusive, a importância do TV público é formar essa noção do direito que a sociedade tem de acessar a informação pública. Ô, Má, mas o que você acha, assim, da Voz do Brasil? O fato dela ser obrigatória. Não vira uma coisa meio ditatorial ou não? Eu não acredito que seja ditatorial, porque eu acho que no país onde a gente vive, o que acontece é que, assim, quantas pessoas compram um jornal, sabe, para se informar? Assim, você tem muitas televisões, tem mais televisão do que geladeira, né? Aquelas pesquisas que todo mundo comenta. Mas saiu no IBGE não sei quantos anos atrás falando isso. Então, assim, as pessoas assistem muito jornal, assistem a Globo o dia inteiro, fica lá ligado, o pessoal mexendo só o volume. E a Voz do Brasil, ou até a propaganda eleitoral, são jeitos de você estabelecer essa comunicação e de informar. É uma informação até certo ponto forçada? Mas assim, quem também não quer assistir aquilo de jeito nenhum, bota uma fita, sabe? Eu acho que não é no sentido assim, de garantir que todo mundo tenha acesso àquilo pelo menos uma vez por dia. 2, no caso, né? Que é 7 e 7. Mas assim, garantir esse direito. Porque as pessoas votam, as pessoas participam, as pessoas trabalham, pagam impostos, assim, às vezes metade do salário vai de imposto e você não sabe onde aquilo está sendo investido. Então, acho que o compromisso do governo em mostrar o que está sendo feito é muito importante até para a população poder criticar o que está acontecendo, né? Não, e assim, só para ilustrar o que você falou, eu tive uma palestra com a Mara Regia, que é jornalista lá da Rádio Brás. E ela estava contando a experiência dela na Amazônia. E ela falou que é justamente isso, porque os meios de comunicação não chegam lá, assim, os grandes, assim, meios de massa. E a Voz do Brasil é a única forma que eles têm de saber o que está acontecendo, de saber até que recursos eles estão recebendo e essas coisas. E eu acho que é uma forma do Estado de garantir o direito de comunicação do povo, porque se ele não obrigar a ter a Voz do Brasil, será que esses meios de comunicação via rádio vão mesmo transmitir informação para o povo? Informação verídica, exatamente. Informação verídica. E é como se fosse uma prestação de contas, eu sinto, assim, que estou prestando contas do que nós estamos fazendo. Não que tudo que esteja ali seja necessariamente venha pelo viés mais crítico. A gente tem que também buscar ter esse tipo de discernimento. É uma voz do Brasil, uma voz do governo. A gente precisa sempre tentar ouvir os outros lados, que muitas vezes a mídia de massa ela explora apenas o lado contra ou apenas o lado a favor. Então, é sempre bom a gente ter esse paralelo, traçar esse tipo de paralelo. Mas a Voz do Brasil é interessante, inclusive, porque, por exemplo, tem o programa que é Café com o Ministro, se eu não me engano. Aí, hoje que eu falei do ENAD, foi o Café com o Ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Educação, né? E as perguntas eram todas feitas muito assim, num tom de crítica ao governo, crítica ao ENAD, crítica a algumas medidas que foram adotadas, e ele respondendo. Então, assim, é tanto espaço de você questionar e ter seus questionamentos respondidos, ou de repente não, você ouve aquela resposta que ele dá, você não é convencido, você vai falar, poxa, esse ministro não está me representando, na próxima eleição eu vou votar em outra pessoa. Então, acho que é importante para você ter essa conversa, pelo menos, né? Certo. E só para fechar, é porque assim, se você for olhar para todos os países, a comunicação que eles exportam é uma comunicação pública. Sim, não todos, assim, mas alguns países, como a Espanha, a Inglaterra, etc. O que você recebe aqui é uma comunicação pública. No caso do Brasil, o que a gente vê lá fora é a Globo, é a Record. Então, não seria o caso assim, dessas próprias emissoras olharem para elas mesmas assim, e verem o compromisso delas, assim, o que elas estão fazendo com a gente aqui, o que elas estão transmitindo aqui e o que elas estão passando lá para fora, assim, né? O que vocês acham que seria o papel, que seria o caso da TV fazer? Algumas iniciativas elas devem ser reconhecidas, né? No caso da Rede Globo, que seria a emissora que eu assisto, a TV Globo, no caso, eu acho bacana iniciativas que adaptam a produção literária do país, né? Quantas obras a gente já não teve transformada em programa? Eu esqueci o nome. A Pedra do Reino, teve a Hoje é Dia de Maria, enfim, você tem um regionalismo. No caso, o Nordeste, ele é muito abordado na televisão. As próprias minisséries, né? As minisséries também, você teve a história do JK, então, a Muralha. Existem iniciativas, elas são um pouco dispersas, eu acho que não tem aquele foco um foco tão grande como a TV pública, mas existem iniciativas na TV privada. Eu acho que falta explorar elas. Poxa,
o Auto da Compadecida. Ficou tão bom, por que a gente não... Por que a TV privada não investe nesse tipo de programa? É verdade. Agora também tem que tomar cuidado porque são iniciativas muito interessantes, que é uma forma de colocar um pouco da história para a população, mas lembrando que são fictícias, né? São, assim, você tem o JK maravilhoso que de repente não foi tudo aquilo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado porque às vezes você reforça o senso comum. Você tem aquela história, né, do Homer Simpson que o William Bonner colocou, que ele faz o Jornal Nacional, tem que fazer o Jornal Nacional para todo mundo entender. É como se o espectador dele fosse o Homer Simpson. Então, assim, é pegar nivelar por baixo. E eu acho que talvez um dos enfoques da TV pública seja justamente não fazer esse nivelamento tão por baixo, fazer um nivelamento que, assim, que gradativamente vá atingindo cada vez mais a população, comece, de repente, com um formato mais acessível, mas que não fique por baixo, porque não tem razão para uma telecomunicação ser tão mastigada, tão triturada como ela às vezes é. Talvez esse caráter crítico venha também com essa independência que ela, Exato. talvez financeira, que um dia ela venha alcançar, né? Se ela, a partir do momento que ela mesma gerencia o recurso que vai para ela capta esse recurso, enfim, eu acho que ela pode fazer uma produção independente, uma produção mais crítica. Não, com certeza. E deixa eu fazer, agora mudando um pouquinho o assunto. Vocês acham que a TV fechada, a TV a cabo, ela pode substituir a TV generalista, a TV aberta? Como assim? Substituir, por exemplo, as pessoas agora estão muito consumindo a TV a cabo. Você acha que, por exemplo, eu gosto mais de séries, não sei o quê, eu vou assistir mais só essas televisões que estão adaptadas ao meu gosto e não vou mais assistir a TV aberta que passa coisas de várias classes sociais? Assim, primeiramente, acho que tem um aspecto econômico, né? Que não é todo mundo que tem acesso à TV fechada. Então, eu não sei como é que seria essa substituição. Não vejo essa substituição. E o último dado que eu li a respeito, a TV aberta, ela tem uma abrangência nacional, ela atinge 99% da população. Eu não sei qual é o dado da TV fechada, mas economicamente, eu acredito que não. Da TV fechada eu não sei, mas tirando aqui a internet, por exemplo, que é uma coisa também que eu acho que está mais ou menos no mesmo nível que a TV a cabo, você tem 47% da população que nunca acessou a internet. E dentro dos 53% que tem acesso à internet, se eu não me engano, cerca de 70% ou 60% tem internet discada ainda. Que é aquele tu. Então, assim, o acesso da TV fechada ainda é bem precário. O conteúdo também é bem diferente, né? Eu acho. A TV fechada, eu acho que ela funciona muito mais como uma forma de complemento à programação exibida massivamente pela TV aberta. Eu acho que a gente precisa perceber que existem excelentes iniciativas na TV a cabo que deveriam ser tomadas para a TV aberta. Uma valorização da produção independente, de produtoras nacionais, muito investimento de alguns canais no cinema nacional. Eu acho que isso vale muito a pena assim, a gente observar e tirar um exemplo da TV fechada. Porém, em muitos aspectos, essa TV fechada ela não reflete a nossa sociedade. Como eu já falei, tem a primazia sempre da programação norte-americana, da programação que não reflete o nosso estilo de vida do Brasil. Né? O seriado norte-americano, que todo mundo gosta, assim, quem tem acesso gosta de assistir, a maioria das pessoas que têm acesso à TV a cabo gosta de assistir, ele não reflete em nada a nossa realidade. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de proposição mesmo, de ver que é um complemento, mas não é tudo. Deixa muito a desejar ainda. E às vezes só reforça o estigma de que a gente é inferior àquela outra sociedade, né? Porque a gente não consegue ter aquilo. Você vê o cara que mora, sei lá, na Ceilândia, dificilmente um dia ele vai ter um cotidiano parecido com aquele lá. A gente dificilmente vai ter um cotidiano parecido com aquele, né? Então isso é muito complicado. Isso. Nosso programa está chegando ao fim, então eu vou lançar só um resuminho aqui. Porque, assim, eu acho que, independente do que é transmitido, o maior responsável é o espectador. Porque ele assiste, ele consome. E se ele não assistisse, a programação seria mudada. Porque, assim, precisa de espectadores, sabe? Então, assim, a responsabilidade que cada um tem do que consome. Porque acho que a gente tem assim, um grande papel e a gente, às vezes, nem tem consciência do tanto que dá para a gente mudar, né? Então, fechando, nós somos o SOS Imprensa. Para contatos, www.nb.br/fac/SOS ou então no nosso blog sosinterativo.blogspot.com, né? O e-mail sosimprensa@gmail.com. Você pode mandar dúvidas, sugestões, se quiser participar de repente do programa, trazer uma coisa interessante pra gente, só manda lá.
E a gente continua de olho na mídia.